A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, 7 minutos com Deus, diário, todos os dias uma porção da palavra de Deus para a tua vida. E hoje eu quero falar sobre verdade que liberta. Aliás, a verdade não só liberta, como quando você trabalha com a verdade, você tem um Deus que coopera contigo. Deus é cooperador daqueles que dizem a verdade. O Espírito Santo de Deus testifica da verdade. E quando você diz a verdade, doa quem doer, você sai vitorioso ou vitoriosa de qualquer situação. Você sabe que às vezes, não que você tenha o hábito de mentir, não que você tenha o hábito de omitir também, não é isso que eu quero dizer. Mas por vezes nós temos medo de encarar algumas verdades na vida, de dizer essas verdades, de dividir verdades que são difíceis de serem cridas e de serem acreditadas por quem está nos ouvindo. Mas, de novo eu digo, não importa o que aconteça e eu não sei a situação que você está vivendo, dizer a verdade é sempre a solução. A palavra de Deus hoje, em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Glória a Deus. Que situação a de Maria? Maria é visitada por um anjo, por Gabriel. E aí ela fica grávida. Ela está noiva, prometida em casamento para José, noiva. E ela então fica grávida do Espírito Santo. E o texto dá a entender, embora não esteja escrito nitidamente, mas nas entrelinhas a gente vai entender assim. Maria, ela vai ter um papo com José, dizer: José, estou grávida. Como que você está grávida? Eu estou grávida do Espírito Santo. Eu engravidei de Deus. E também vai dar a entender que José, no primeiro momento, não vai acreditar nessa história, que é uma história muito difícil de ser acreditada. Muito complicado de acreditar numa história como essa. Como assim? Você está grávida do Espírito Santo? Tô. E isso traria um castigo muito grande para Maria, inclusive ser apedrejada, segundo a lei judaica. Mas José amava tanto essa mulher, que planejava em deixá-la em secreto, sem que ninguém soubesse, para que ela não fosse prejudicada. Maria havia dito a verdade. Era uma verdade difícil de se acreditar, mas era verdade. Pois então, quando José pensa em deixá-la, Deus vai enviar um anjo em sonho, dizendo para José: José, fique em paz. O que a tua esposa está esperando é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você, José, vai colocar o nome de Jesus nessa criança. Ele vai salvar as pessoas de seus pecados. Ele é o Redentor, ele é o Salvador. E aí José, no outro dia, acorda realmente com um pensamento completamente diferente. O que a gente conclui? E aqui eu quero colocar em prática com você nesse devocional.
Quando se trabalha com a verdade, Deus coopera com você, o Espírito Santo coopera com você. Maria disse uma verdade, parecia uma mentira descabida, mas dentro dessa loucura de dizer para alguém, estou grávida do Espírito Santo, era a verdade dela, e a verdade dela, difícil de ser crida por José, tinha cooperação de Deus, que não deixando em momento algum que Maria fosse prejudicada por isso, enviou um anjo para que aparecesse em sonho a José dizendo, é verdade o que ela está dizendo. O que ela está dizendo é real, o que ela está dizendo é verdadeiro, ela está grávida. Mas ela não te traiu, ela não cometeu adultério, ela não se deitou com outro homem, ela é virgem, ela está grávida do Espírito Santo. E aí ele concorda com tudo e lógico, o final da história você conhece. José não tem relações sexuais durante o período de gestação da gravidez, né? Mas Maria disse a verdade. Você está com medo de dizer a verdade, com medo de ser prejudicado, prejudicada, com medo de não acreditarem em você. Ouça um conselho hoje de uma palavra pastoral para a tua vida. Quando se diz a verdade, como Maria foi mulher o suficiente, uma menina que chega para o noivo e diz, eu estou grávida do Espírito Santo, numa época em que dizer isso era uma loucura, mas ela disse a verdade. Doa quem doer, diga a verdade, porque quando você diz a verdade, como no texto que eu li, o Espírito Santo de Deus trabalha em nosso favor. Deus trabalha em nosso favor. As coisas cooperam para o bem daqueles que contam a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. Tudo que está permeando a palavra é verdade. Amém? Nada mais do que a verdade. Senhor, em nome de Jesus eu oro por todo aquele que ouve, por todo aquele que assiste essa palavra. Sejam todos abençoados e que haja apenas verdades nas relações que são nutridas no dia a dia. E por mais difícil que seja de contar a verdade, que teu Santo Espírito dê coragem a essa pessoa que me assiste e me ouve. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Compartilhe com mais alguém. Compartilhe com o irmão, com o amigo, com o vizinho, no grupo de WhatsApp. Você no Instagram, no Spotify, você no YouTube. É um prazer imenso tê-lo comigo. 7 minutos com Deus. Até o próximo episódio.